O assunto agora é a operação de desocupação do Parque Estadual de Guajará-Mirim, que está sendo realizada pelo nosso Ministério Público. E esta operação tem à frente o Procurador de Justiça, Vice-Procurador-Geral de Justiça, Dr. Everton Aguiar. E aqui conosco hoje está a sua equipe, que está desenvolvendo esse trabalho com muita competência, muito cuidado. À esquerda, nós vemos ali a doutora Yara Viscardi, que é integrante da Força Tarefa de Conflitos Agrários, seguida pelo Dr. Everton Aguiar, subprocurador-geral de Justiça Administrativo e coordenador de tarefa da Força de Conflitos Agrários. Ao lado dele, o Dr. Pablo Hernandes Viscardi, coordenador do GAEMA, e a gente já vai explicar direitinho o que é o GAEMA, e a doutora Nayara Ames de Castro Lazari, que é integrante do GAEMA. Então nós os recebemos aqui porque é um assunto que está na pauta hoje do planeta, que é a questão do meio ambiente. O parque lá de Guajará-Mirim já vinha sendo ocupado por invasores já há bastante tempo, e a gente quer que os nossos convidados eles nos descrevam o que aconteceu do primeiro dia da operação até agora. Boa tarde, doutor Everton Aguiar. Boa tarde a todos. A alegria é enorme voltar a estar com amigos tão queridos. Então, Everton, receba nosso abraço. Beni, Sérgio, Irã, Joaci, Peixoto, amigos tão queridos que nos fazem sentir tão bem quando somos recebidos com o fraternal e caloroso abraço. O Ministério Público está honrado pelo convite de novamente ter a oportunidade de falar com o Papo de Redação, falar com um programa que tem uma capilaridade extraordinária, um programa que consegue, com a sua forma muito peculiar de trabalhar temas tão sensíveis, tão importantes, tão impactantes para a sociedade rondoniense, falar de uma maneira clara, de uma maneira que o povo gosta de ouvir, falar de uma maneira que faz com que o ouvinte sinta-se participante pleno do programa. Então é uma honra muito grande a todos nós. Obrigado. Estamos hoje acompanhados pelos colegas do Ministério Público, já nominados, doutora Yara, doutor Pablo, doutora Nayara. Amigos, o Ministério Público, juntamente com as instituições do Estado e dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, deflagrou para cumprimento de sentença a Operação Mapinguari, que tem por finalidade a retomada do Parque de Guajará-Mirim e a devolução desse parque plenamente ao Estado de Rondônia. Importante lembrarmos que é a terceira vez que estamos fazendo isso. É a terceira vez que estamos buscando a desocupação desse parque, a desocupação plena deste parque. Só para a gente entender, desocupa e ocupa de novo. Invade, desocupa e invade. Este cumprimento de sentença, da sentença que foi zarada pelo juízo de Guajará-Mirim, essa ação foi proposta de 2020, mas ele já tinha sido desocupado em outros momentos. E os invasores retornam. Quantos invasores nós tínhamos ou temos ainda lá hoje? Este é o ponto fundamental, e aí agradecemos mais uma vez a oportunidade de falarmos com o povo do nosso estado para mostrar exatamente como as coisas estão acontecendo. Se tinha, no máximo, 20 famílias. Só que dessas 20 famílias, todas elas tinham casas nos municípios próximos. Em Nova Mamoré, casas, veículos, e estavam ali com um propósito único de degradação, posto que queria usar a área do parque para
o pasto de seus gados e a extração de madeira. Ouvimos muito, e Pablo e Yara já vai ter oportunidade de trazer isso mais detalhadamente, mas toma a liberdade de, nesse momento, falar de uma maneira geral a realidade posta para contrapontuar aquilo que se dissemina na sociedade. Para o telespectador até entender bem, essa coisa de ter gente ocupando área que não pode ocupar e ter depois casa na cidade, isso não é incomum, né, doutor Heber? Não é incomum. Não é incomum. Então, é importante esse detalhe, já no início de nossa conversa, para deixarmos bem claro que nós não estamos lidando com aquelas pessoas humildes, necessitadas, que necessitam... Para ir no popular, com coitadinhos. Com coitadinhos, que necessitam da terra para dali tirar o seu sustento. Porque este é o discurso que se ouve, mas este discurso é um discurso falacioso, professor Peixoto. Não é isso que está acontecendo. Nós não encontramos lá lavouras, nós não encontramos lá pequenas agriculturas, nós não encontramos lá as pessoas plantando para tirar dali o seu sustento. Não, nós encontramos lá pessoas que estavam cuidando de gado dos ricos. Eles usavam aquela área como pasto. O pasto está cada vez mais caro. Eles usavam para isso. E como ouve-se falar muito, ora, há uma ação que está tirando o homem da terra, que busca pela terra o seu sustento, aquele pobre coitado, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas não estão lá. As pessoas que estão lá estão trabalhando para grandes criadores. Estão protegendo essas pessoas. A desocupação está pacífica. Tivemos algumas prisões e já será explicado pelo Pablo como se deram essas prisões. Mas é importante, nesse primeiro momento, deixar isso muito claro. Quem está sendo alvo da desocupação? E este termo, desocupação, é de vital importância, Joacia, porque as pessoas falam em reintegração de posse, e não há reintegração de posse. Se busca reintegrar posse quando há interesse de propriedade e conflito. Aqui, em hipótese alguma, haverá isso, que ali é uma área pública. O que nós temos ali é uma ocupação de área pública. Proteção integral, né? De proteção integral. Precisa voltar para o Estado. E por que o Estado precisa desta terra? É uma terra de preservação, de proteção ambiental, de proteção do bioma amazônico. É de vital importância a proteção. Sem isso, há um desequilíbrio do bioma amazônico. Todas as áreas de preservação, elas existem para manutenção... Qual é a extensão dessa área? 210 mil hectares. É uma área considerável, mas ela é necessária. E se me permite fazer uma conta muito rápida. Recentemente, doutor Peixoto, a BBC ela tem uma reportagem que eu sugiro que os teus telespectadores que procurem ler sobre essa reportagem, que é importantíssimo, que fala sobre os rios aéreos. Nessa reportagem, a BBC nos fala o seguinte: a Amazônia tem aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados de área, cerca de 400 bilhões de árvores adultas. E cada metro quadrado de floresta, produz diariamente 4 litros de água, Beni. Você sabe que isso equivale a cada dia, que por dia a floresta amazônica lança na atmosfera 20 bilhões de litros de água por dia. Ainda este ano, a ONU divulgou um relatório falando da escassez de água do mundo, alertando para o grande problema que vem se avizinhando por falta de água no mundo. E alertou que há um crescimento dessa escassez na América do Sul, aonde está a floresta amazônica. Então vejam que lutar para devolver para o controle do Estado como área de preservação ambiental, um parque como esse tem efeitos que atingem toda a humanidade.
Não é pura e simplesmente um trabalho voltado exclusivamente para satisfazer o interesse do Estado. Isso é muito maior, o objetivo disso é muito maior. Daí o porquê. Trabalhamos longamente junto com todas as estruturas de Estado, e aqui há de fazer esse registro. O quanto que o Estado está trabalhando para que esse cumprimento de sentença seja efetivamente cumprido. Bom, polícia... Por favor, conclua. Polícia, áreas de segurança, polícia... toda a estrutura do Estado, as assistências sociais do Estado, porque nós estamos com a preocupação com as pessoas que estamos encontrando lá, pessoas humildes sim, mas que não estão trabalhando na terra para prover o próprio sustento, para da terra tirar o seu sustento, estão ali trabalhando para os outros. Essas pessoas precisam sim de um cuidado especial, e a doutora Yara, que ficou responsável especificamente de coordenar essa parte do trabalho, vai fazer essa explicação. Então, o Ministério Público criou a estrutura de uma força-tarefa para fazer frente a essas demandas dos conflitos agrários que nós temos no Estado. E, de forma paralela, existe o GAEMA, que é um grupo especial de proteção ao meio ambiente. O GAEMA é o GAECO do meio ambiente. Temos o GAECO, que é aquele que combate ao crime organizado, que combate a corrupção, aos crimes organizados, nesta mesma formatação, com um olhar específico para a proteção ambiental, surgiu o GAEMA, que é coordenado pelo Dr. Pablo. E esse trabalho é feito em conjunto dos órgãos do Ministério Público, dando cumprimento à sentença, que é importante que se diga, há uma sentença que deve ser cumprida. E, aliado a isso, todo o aparato estatal que está dando apoio para que a tropa que está lá dentro, mais de 300 homens, possam efetivamente retomar o parque e devolver o parque ao povo de Rondônia, à humanidade. Se não fizéssemos isso agora, em um espaço de aproximadamente 3, 4 anos, não haveria mais cobertura vegetal no parque. Doutor Everton, o senhor falou que o doutor Pablo pode falar melhor sobre as prisões. Nós tínhamos lá bem mais gente. Por que 5 foram presos? O que houve de diferente na conduta deles que os levou à prisão? O Pablo vai explicar isso melhor. A maioria saiu e voltou para suas casas. Não eram pessoas que estavam lá tentando, como nós testemunhamos em vários locais, pessoas tentando conseguir a terra para trabalhar. Essas não. Essas que nós avisamos, estamos chegando. Fizemos várias audiências lá em Nova Mamoré, avisando, vamos cumprir a sentença. Nós vamos cumprir a sentença, e eles foram saindo. Essas pessoas voltaram para suas casas. Uns permaneceram cometendo os delitos ambientais. E foi o caso das prisões. Eu vou pedir que o Pablo faça esse esclarecimento, e junto nós vamos conversando sobre alguns detalhes, algumas nuances, deixando muito claro a importância disso, Peixoto. O quanto que isso é importante para o Estado, o quanto que é importante que todos nós tenhamos um olhar preocupado para a questão do bioma amazônico. Não trata-se dos ecochatos, não trata-se de... Estão cuidando dos macaquinhos, é mais importante, já ouvimos isso, me perdoe a expressão, mas já ouvimos isso. Fico mais preocupado com os macaquinhos também, como viventes, merecem a tutela e a proteção do Estado, mas a coisa é muito maior. Nós podemos escolher a casa onde vamos morar, podemos escolher o município onde moraremos, podemos escolher o Estado, podemos escolher o país, mas, doutor Irã, o planeta não. Nós só temos esse, e é dele que temos que cuidar. Se nós não cuidarmos do bioma amazônico, o reflexo é imensurável. Relatórios da ONU vêm alertando para isso. O desmatamento e a poluição do lençol freático têm colocado em risco a população mundial em razão da escassez de água. São relatórios que estão diariamente na mídia alertando para isso. Então, há necessidade de se fazer esse trabalho. O Estado se empenhou, se juntou, é uma força de Estado, é o Estado atuando para que devolva ao Estado aquilo que lhe pertence. Não há possibilidade de assentamento ali.
Exatamente. A questão do nome, que o Pablo vai explicar isso agora para a gente, o porquê do nome dessa operação. Então, de maneira geral, colocamos a necessidade, a importância desta operação e o Ministério Público exercendo o seu papel, pois estamos dando cumprimento a uma sentença. A ação foi proposta pelo Ministério Público, junto com a Procuradoria do Estado, foi proposta, já tem vamos caminhando para 4 anos, e agora chegou o momento do cumprimento, da desocupação, da desintrusão, tá certo? E não da reintegração. Não estamos reintegrando, nós estamos desocupando aqueles que invadiram a área pública de preservação permanente. Pablo, por favor. Por favor, doutor Pablo. O senhor que é o coordenador do GAEMA. Então, o microfone à sua disposição, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, Everton. Prazer dividir nosso. Essa tarde tão deliciosa aqui com pessoas tão especiais e ter a oportunidade de estarmos aqui presente de uma audiência tão qualificada e de explicar os pormenores dessa operação tão importante para o bioma amazônico, tão importante para nós, todos nós rondonienses, para todos nós brasileiros. O GAEMA vem auxiliado a Promotoria Natural de Guajanamirim desde o início dessa ação. E nós tivemos um olhar múltiplo para, de fato, efetivar e resolver de forma efetiva esse problema. Nós atuamos no braço civil, que é o ingresso da ação civil pública, para buscar a desocupação, a retirada desses invasores deste local e buscar depois a reparação ambiental dos seus devidos responsáveis. Temos também o braço criminal, porque, por incrível que pareça, para nós não tão incrível assim, mas talvez para a grande maioria da população, foi detectado desde o início das investigações uma raizada e complexa organização criminosa que atuava de forma difusa no Parque Estadual Guajanamirim, sobretudo na área de amortecimento, da zona de amortecimento conhecida como Bico do Parque. Por conta da detecção e investigação dessa organização criminosa, no ano passado, não sei se os senhores se recordam, mas nós também... Só para as pessoas entenderem, os cabeças da organização não estão lá dentro. Agora, alguns deles, não é que estejam lá dentro, mas ainda utilizam a área do parque. Mas eu digo, alguns deles. Tem gente de fora que jamais foi para lá, mas que tinha interesse em manipular e usar esse pessoal para atingirem o seu objetivo, para ganharem com isso? Muita gente. Digo que é a grande maioria. Pouquíssimas pessoas que estão lá vivem do parque ou para o parque. Pouquíssimas. Elas estão, como o Dr. Everton bem disse anteriormente, amando ou trabalhando para alguém. Tanto é que numa das investigações desenvolvidas pelos policiais, num dos estudos, aliás, foram feitos diversos estudos pela Polícia Militar naquela região, num deles detectou-se uma família trabalhando em regime análogo a de escravo, em nome de terceiras pessoas. Agora, vocês têm como chegar nessa gente que está fora, que está comandando esse pessoal? Já está no caminho? Vocês têm algum indícios? Há alguma delação já? Como eu estava dizendo antes, Everton, nós, no ano passado, startamos a operação visando desestruturar essa organização criminosa que atuava no Bico do Parque. Nós identificamos o mentor intelectual, foram feitas buscas e apreensão na casa dele, alguns outros também atores que eram o braço físico dessa organização criminosa lá no parque, a maioria proprietários de fazendas de imóveis que faziam divisa com o parque e que utilizavam a fundiária da fazenda, a parte que fazia fundos com a fazenda dentro do parque como extensão da sua pastagem. Lá eles abriam ali a cerca, deixava durante o dia o gado deles particular
pastar na área do interior do parque e depois, quando tinha alguma operação, quando tinha alguma fiscalização, eles sabiam previamente, através de olheiros que ficavam na estrada ou em alguns locais estratégicos, retiravam esse gado do parque de volta para as fazendas, para que esse gado não fosse apreendido. Nós localizamos 5 desses fazendeiros, 3 deles, contra 3 ou 4, eu não me recordo agora o número exato, foi expedido mandado de prisão, um ficou preso, outros foragiram, um inclusive está foragido até hoje, mas em razão do decorrer do tempo, eles obtiveram a liberdade provisória, hoje eles estão soltos, mas estão sendo processados sim, por diversos crimes, inclusive organização criminosa. Agora, é importante pontuar dessas 5 prisões que ocorreram especificamente na data de ontem, porque nós estamos vendo vídeos sendo veiculados, principalmente por familiares dessas pessoas que foram presas, de que a força policial invadiu a terra deles, que está, realmente a terra deles está fora do parque, para prender o gado que não estaria no parque. Nós reunimos elementos de prova, os policiais que estavam lá, inclusive os oficiais de justiça que estavam lá dando ordem efetiva à desocupação, junto com fiscais do IDARON, conseguiram detectar, seja por meio de sobrevoo, seja por meio de in loco ali em terra, conseguiram detectar, filmar e fotografar o gado dessas pessoas que foram presas dentro da área do parque, do interior do parque, que é público, e à noite, eles abriam o colchete, o gado voltava para o fundo da propriedade deles, que fazia fundo com o parque. Durante o dia, abria o colchete de novo, o gado voltava para a área do interior do parque, ressalto, do interior do parque, esse gado pastava em área do interior do parque, e depois à noite, quando tinha, na época da fiscalização, eles voltavam. Tudo isso foi filmado, tudo isso foi fotografado. E pasmem, Everton, os senhores mesmos estavam dizendo aqui há pouco, eu estava atento, as matérias, as discussões interessantíssimas que vocês estavam tendo antes da gente entrar no ar. Os senhores estavam dizendo que o crime é organizado e que o Estado precisava se organizar também para combatê-lo. Essa é uma operação, e digo eu, não só porque sou membro do Ministério Público, integrante dessa operação, mas essa é uma operação ímpar, principalmente na área ambiental, que demonstra que o Estado está organizadíssimo para combater invasões de terras públicas, principalmente aquelas que têm significativo impacto ambiental, que têm significância ambiental ímpar. Então, o que vocês solicitaram, essa operação, vem a entregar para a sociedade não só rondoniense, mas brasileira e, quiçá, para toda a humanidade. Como o Dr. Everton bem disse, o Parque Estadual Guajará-Mirim, assim como todas as unidades de conservação do estado de Rondônia, são importantíssimas para o bioma amazônico. Voltando, então, com relação àquela questão das prisões, essas pessoas foram presas em flagrante porque o gado delas estavam pastando no interior do parque. E isso foi detectado, foi filmado, foi fotografado, foi visto por fiscais do IDARON, foi visto pelos oficiais de justiça que estavam lá dando ordem ao cumprimento da sentença, foi visto pela polícia militar. É uma afronta para o Estado isso acontecer no meio da desocupação. Principalmente, já seria uma afronta acontecer nos dias ordinários. No meio da desocupação, isso soa mais assintoso ainda. Por conta disso, eles foram presos em flagrantes e foram conduzidos até a delegacia de polícia e estão presos. Hoje teve a audiência de custódia, 2 foram liberados com cautelares e 2, é importante ressaltar também, 2, a prisão foi convertida em prisão preventiva porque, pasmem, mais um pasmem, são reincidentes. Já fizeram isso outras vezes. E, inclusive, um deles foi preso há uma semana, 10 dias atrás, no interior do parque, portando motosserra, pela mesma polícia militar que hoje está lá e prendeu ele novamente. Pontuar uma coisa importante. Microfone, por favor. Obrigada, uma boa tarde. Antes de saudá-los, eu vou saudar as pessoas especiais, que é a nossa gente do estado de Rondônia, que nos assiste. É uma alegria imensa participar com os senhores de uma oportunidade tão singular, como pontuou o Dr. Everton. Hoje em dia, na era da informação, muita coisa se divulga, mas um programa como o de vocês, os nossos dinossauros,
converte a nossa informação em conhecimento, e isso é singular. Né? Decodificar as informações e tratá-las, formando conhecimento, trazendo ao povo, à nossa população, à nossa gente, a quem servimos, aquilo que é verdade, aquilo que de fato é real, e esse é o interesse do Ministério Público. Ótimo, vamos lá então. Everton, a todos os senhores que compõem a nossa bancada, é importante mencionar o seguinte: essa operação, como disse o doutor Everton, o doutor Pablo, ela nasce da necessidade do Estado se fazer presente, e o nome da operação Mapinguari, ela vem de um folclore, do nosso folclore amazônico, é uma figura lendária, é um monstro de um olho só, e ele é um protetor das nossas florestas, e a necessidade de o Estado estar presente e organizado foi a tônica. O doutor Pablo falava dessas 5 prisões, mas quando nós nos organizamos enquanto Estado, e o Ministério Público tem feito isso, se organizado e trabalhado em grupos de atuação, em forças-tarefas como essa aqui, é justamente para que a gente traga para o Ministério Público todos os flancos de atuação e todas as áreas de proteção legal que o Ministério Público é o guardião, é o protetor, é o curador legal. Então, aqui nós temos um flanco cível de proteção ambiental, que é o GAEMA. Nós temos um flanco criminal de proteção ambiental, que é representado pelo GAEMA, e a força-tarefa, que o GAEMA também é integrante, que é coordenada pelo Dr. Everton, ela tem a finalidade, justamente, de trazer este olhar de todas aquelas normas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, para dispensar um tratamento adequado a todas aquelas, sejam desocupações, que são retiradas coletivas de pessoas de áreas públicas, desintrusões, retiradas de pessoas de áreas de terra indígena, ou reintegrações de posse, retirada coletiva de pessoas de áreas privadas. E nesse contexto, o que se observou, e nós tivemos um cuidado muito especial para trazer para essa operação o cuidado para todas as pessoas que estão lá, não só, e os senhores pontuaram aqui, a todas as pessoas, homens e mulheres, do nosso estado de Rondônia, servidores públicos que representam uma gama de órgãos que estão envolvidos nessa operação, também, assim como qualquer ser vivo, merece a proteção. Então, nossos homens e mulheres que estão operando desde o dia 6 em campo, também tivemos o cuidado de zelar pela vida deles. E de todas aquelas pessoas, criminosas ou não, que estão ali naquele parque, em situação de vulnerabilidade, que é o mais raro, e em situação de crime, que são todas essas pessoas, para dar o olhar humanitário, o olhar de proteção aos direitos humanos e garantir a vida e a integridade de todos. Tendo em vista que essa operação ela vem sendo estudada, preparada, não foi da noite para o dia, várias ações de obediência à resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, resolução 17 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, manual da Ouvidoria Agrária Nacional para despejos coletivos, tudo isso temos observado à risca. E já no início da operação, quando as forças de segurança pública fazem a tomada do campo, assim como eles dizem, né, começam a montar um aparato estatal, mais de 20 famílias que estavam no interior do parque, explorando ilegalmente, criminosamente o parque, procuraram a Polícia Militar, o IDAROM e os demais órgãos que estavam lá, e voluntariamente saíram do parque, tiraram os animais que estavam ali, todo o aparato estatal fazendo os autos de infração, porque há um crime ambiental, a fiscalização zoossanitária do IDAROM, o BPA, SEDAM, enfim, todo o aparato estatal, autuando essas pessoas, a equipe de assistência social, tanto do Estado quanto dos municípios de Guajará, Mirim, Nova Mamoré, atuando também, observamos que muitas crianças estão há mais de um ano sem escola, porque as famílias, o que elas fazem? Elas vão lá, passam o final de semana, são moradias precárias, apenas para tratar o gado. A maioria esmagadora das pessoas saíram voluntariamente, se apresentaram a todas as equipes que estavam ali já organizadas e preparadas para recepcioná-las.
e saíram dali e foram para suas casas nas cidades circunvizinhas ao parque. Então, essas pessoas que foram presas, por isso, Everton, só 5 pessoas estão presas, porque, como disse o Dr. Pablo, elas estão desafiando, elas estão afrontando a força estatal, e não só isso, elas estão em descumprimento da lei. E todas as instituições do Estado estão ali para fazer cumprir a lei. O Ministério Público tem um cuidado muito especial, porque, como disse o Dr. Everton, nós não somos ecochatos, nós somos cumpridores da lei. E o Ministério Público tem o papel primordial de defender a todos os moradores do nosso Estado, sejam pequenos, médios ou grandes produtores agrícolas, sejam eles produtores da lavoura, vegetais, frutos, seja o que for, criadores de animais, enfim. O Ministério Público tem esse olhar para assegurar, inclusive, que o nosso bioma seja preservado, para que a gente continue sendo celeiro também do mundo no que toca à produção de alimentos. Porque nós sabemos que sem água, sem natureza, o nosso solo vai empobrecendo, a nossa agricultura não consegue seguir com a força que a gente precisa ter para a humanidade comer. Então, o objetivo desse trabalho coordenado, com vários profissionais técnicos e capacitados, um trabalho que tem sido feito dioturnamente há muito tempo, é justamente impedir e estancar essa sangria que via ali acontecendo. E é importante anotar que a permanência dessa ocupação, ela não é antiga. E ainda que ali não fosse uma área pública hoje reconhecida, todas as tentativas judiciais de desconstituir a natureza pública e de preservação permanente, elas têm sido derrubadas judicialmente. E, recentemente, o Estado de Rondônia recebeu um elogio junto ao STF, dizendo da importância dessa operação, parabenizando nominalmente a Justiça, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Ministério Público do Estado de Rondônia e a Polícia Militar do Estado de Rondônia pela qualidade técnica da nossa Operação Mapinguari. Era esse o objetivo de esclarecer. Doutor Joaci Loura Júnior tem uma pergunta para fazer ao grupo, depois a doutora Nayara. Eu quero ouvir a doutora Nayara também para falar sobre a operação e a participação dela nessa operação. Doutor Joaci, por favor. Eu quero cumprimentar e dizer, talvez o telespectador esteja perguntando o que o Ministério Público tem a ver com isso. O Ministério Público, a função dele é muito bem definida lá no artigo 127 da Constituição, e é ele, sim, que defende como instituição permanente os interesses individuais e sociais. E aí estão também a questão do meio ambiente, porque muito se ouve falar, e muito se criticou antigamente, a questão do poluidor pagador. E só quem poluía que tinha que pagar, mas quem devasta também tem que pagar. E a gente acaba vendo, doutor Everton, aqui eu quero lhe cumprimentar a doutora Yara, doutora Nayara, doutor Pablo, pelo brilhante trabalho, e dizer que talvez o que tenhamos visto ao longo dos anos é aquele menoscabo à lei de proteção ambiental. Isso não precisa, o meio ambiente, se colocava muito em foco que uma pena contra determinada situação ambiental era muito maior do que, às vezes, uma pena do homicídio culposo, por exemplo, né? E a gente vê que é tão importante que hoje a gente começou a sentir de tudo que tem acontecido. Nunca se teve tanta calor no mundo como, né, estamos vendo. E a minha pergunta vai... certamente outras áreas de preservação integral e permanente durante o Estado, mas especialmente em Guajará, que é um município ali que tem essa especialidade que é formada ali por muitas áreas, por muitos parques ecológicos, enfim. Mas outras áreas aqui no Estado de Rondônia certamente também estão sofrendo do mesmo crime ambiental. O Ministério Público também tem uma outra área de atuação em outras vertentes dentro do Estado de Rondônia? Quero ouvir a doutora Nayara respondendo essa pergunta, então. Por favor, doutora Nayara. Boa tarde. Claro. Boa tarde a todos os senhores. Sim, há outras ações judiciais, inclusive,
já com decisão e em andamento acerca de outras unidades de conservação no estado de Rondônia. Algumas delas acompanhadas também a pedido do promotor natural, daquela comarca onde esse problema existe, pelo GAEMA e pela força-tarefa do Ministério Público. Então, a Operação Mapinguari, ela vem com essa organização, com esse cuidado e, muito possivelmente, né, após... haverão outras, uma vez que há outras decisões, existem outras decisões judiciais em relação a outras áreas do Estado, né? Essa, em razão do tempo, em razão da organização, das peculiaridades locais, foi dado cumprimento agora, mas sim, há outras na mesma situação e também que já demandaram e vão demandar a atuação do Ministério Público na mesma proporção. E o que nós observamos é que são... movimentos, condutas dessas pessoas muito semelhantes em várias unidades de conservação. É uma informação que eu acho importante, inclusive a população saber, é que durante a investigação e a própria ação civil pública e a investigação criminal, foram localizados mapas loteando um patrimônio público. Então, e pessoas cobrando por esse patrimônio público. Então, não é pura e simplesmente a proteção ambiental e a importância ambiental daquele local para o próprio desenvolvimento sustentável do Estado, do agronegócio, que nós precisamos de um clima estável para que isso aconteça, das chuvas regulares. Mas também é um loteamento irregular daquela área com cobrança e com pagamentos, isso constatado, documentado nessa ação penal, e é importante que a população reflita quem está ganhando com esse loteamento, para onde está indo esse dinheiro, isso está revertendo em favor da sociedade? Quem está escolhendo as pessoas que estão ocupando uma área pública? Isso está vindo em benefício daquela comunidade, inclusive? Quem está lucrando com o furto da madeira? São poucas pessoas. As pessoas resolveram invadir, afrontar o Estado e... Porque, na verdade, estão vendendo o que não lhes pertence, exatamente, né? Exatamente. Pode dizer aí que é até um estelionato, porque há pessoas que foram iludidas também, com promessas de algum tipo de regularização, com promessas de agentes aí, e venderam, inclusive nós temos essas informações na investigação, venderam suas propriedades ou gastaram suas economias numa área que não pode ser regularizada. É uma área pública, e ainda que pudesse ser regularizada, há critérios legais para essa regularização. Por que são essas pessoas que estão lá? Não somos nós, não são os senhores, e todo mundo resolve fazer a mesma coisa. Agora eu quero lucrar com a madeira de uma área pública, não quero gastar com pasto para o meu gado, e vou invadir uma área pública. Nós temos que fazer essa reflexão. E se todo mundo resolve fazer a mesma coisa? Imagina o caos e o conflito que nós não temos. Então, é importante que a população perceba que esse é um movimento de pessoas que estão querendo lucrar com o patrimônio público e com a degradação do meio ambiente. Né? Uma área pública circula, né? Aí no processo também foram várias tentativas dizendo que aquilo ali, que há documentos dizendo que aquilo ali tem propriedade. E é curioso que esse parque ele existe por decreto estadual desde 1990, e durante muito tempo ele permaneceu intacto e preservado. Né? Nós observamos que as invasões ali, elas tiveram um avanço e iniciaram um pouco mais veloz a partir do ano de 2015, e aí ainda mais 2019, e onde foi constatada a atividade dessa organização. Então, houve sim uma tentativa de loteamento, haviam pessoas que cuidavam, inclusive fiscalizavam, se havia alguém querendo invadir lá, tinha que pagar determinado valor, né? E há isso documentado nas investigações. Então, não é pura e simplesmente, né, apesar de sua importância ambiental, mas também um patrimônio público, há pessoas que estão lucrando em cima de toda a população de Rondônia. Então, a população precisa ter conhecimento disso. Quem são essas pessoas que estão lá?
né? O que elas pretendem invadindo e que tipo de lucro elas estão realizando. Você desmatar, o desmatamento foi muito grande, e desmatar uma hora-máquina, quem é produtor rural, pequeno produtor, sabe como é caro. Você pagar uma hora-máquina, você pagar uma diária para desmatar, foi flagranteado lá trator, durante 3 dias, direto desmatando, e a polícia logrou êxito em localizar. Qual é o custo disso? Quem tem esse dinheiro, né, para pagar e para manter, para desmatar? E o gado também nós sabemos que não é barato, né? Então, é preciso que a população entenda todo o contexto disso, né? Como foi dito, há pessoas humildes, mas também há todo esse contexto que nós precisamos informar a população para que ela reflita sobre a importância dessa proteção e das ações dos órgãos de Estado. Inclusive, no local, acredito que tenha sido noticiado, ano passado, retrasado, no exercício das suas funções, policiais militares, fiscais da SEDAM foram alvejados, né? Tem um fiscal da SEDAM que o tiro pegou de raspão nele, senão nós estaríamos falando aqui num agente público morto no exercício da sua função de fiscalização. Então, são muitas informações que muitas vezes não chegam à população, então a importância também de nós trazermos isso aqui para os senhores, que a população entenda todo o contexto que envolve a situação do Parque Estadual e do bico do parque também. Olha aqui, quem está assistindo a gente é o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, ele é o coordenador da Receita Estadual. Ele está lembrando o seguinte: a Cefins pediu instrução normativa proibindo a concessão de inscrição estadual nas áreas protegidas, exceto as populações extrativistas autorizados pela SEDAM, como os extratores da castanha do Brasil, por exemplo. Então ele faz esse registro aqui. Perfeito. Vamos, então, reforçar a ideia que o Estado está se organizando. Os órgãos de Estado estão se organizando, se preparando para fazer esse enfrentamento. Everton, nós encontramos lá investimento de mais de 200 milhões, 200 mil reais, em uma propriedade. Que também é muito. Também é muito, desculpa. Em uma propriedade, curral, estradas abertas. Tinha uma estrada, que era a Estrada Parque. Agora já tem a linha 9. Chegamos na linha 10, não é isso? Chegamos na linha 10, todas abertas. Está quase tomando a base. Então, veja o que nós temos é a atuação do poder econômico. As pessoas humildes, Peixoto, estão novamente sendo utilizadas para enriquecer cada vez mais os ricos. Temos situações de contrato de arrendamento de pasto dentro do parque. Imagina, cara, são inúmeras situações. Joacir, o atual procurador-geral, doutor Ivanildo Oliveira, tem a questão do enfrentamento às questões que violam o direito ambiental como uma de suas prioridades. E foi com este pensamento que ele criou o GAECO, foi com este pensamento que ele criou a Força Tarefa e estruturando o Ministério Público para voltar o seu olhar a todas essas outras áreas. Então, todas essas outras áreas também serão objeto de ações dessa natureza. Antes de chegarmos neste momento da Mapinguari, nós tivemos uma operação para tirar o núcleo criminoso, que foi o GAEMA e o GAECO, fez uma operação anterior que tirou o núcleo criminoso daquela região e agora, que era o crime organizado que estava atuando ali, e agora estamos fazendo com que as pessoas saiam. E vocês vejam, estão saindo espontaneamente. Falam, não vou ficar aqui, e voltam para suas casas, porque sabe que aquela área não vai ser regularizada. Novamente estão iludindo as pessoas, novamente estão valendo-se da boa-fé, da necessidade das pessoas para iludi-las. Nós, o Ministério Público, o Estado, toda a estrutura, sabemos da importância e da pujança que é o agronegócio. Nós precisamos que o agro desenvolva, mas que tudo se desenvolva dentro da licitude, que as coisas ocorram dentro da licitude. Doutor Everton, o Irã Galo quer fazer uma observação. Até porque nós estamos... Eu sei que o tempo está exíguo, mas eu não poderia deixar de transmitir a minha emoção em ver jovens procuradores e promotores defendendo a sociedade rondoniense.
o senhor, doutor Everton, o senhor faz parte da história da justiça do estado de Rondônia. Quando eu vejo o senhor na frente de qualquer operação, eu disse, agora vai dar certo. Porque o senhor é um homem sério, o senhor é um homem de ética e moral ilibado. Portanto, eu fico mais alegre quando eu vejo esses jovens procuradores defendendo a sociedade rondoniense. Então, portanto, meu abraço, tem nosso apoio, porque isto foi muito importante o senhor trazer aqui para nós, onde está 52 municípios nos assistindo, para levar a realidade dessa ação criminosa que grandes empresários provocam no nosso estado. Muito obrigado por essa operação. Everton, por favor, doutor Pablo. Só um minutinho, Sérgio. Aliás, eu gostaria de falar aqui na presença do senhor que eu sou um leitor assíduo das suas colunas no jornal eletrônico ali. Doutor. O senhor sempre muito prudente nas ponderações. Registrar, primeiro, um abraço profundo ao Ministério Público, a quem admiro e sou fã por tudo que faz pelo Brasil, por Rondônia. Mas, em especial, eu quero dar um abraço afetuoso no doutor Everton. Um amigo de longa data, uma pessoa que eu respeito muito, um rondonense da Gema, que orgulha todos nós. Então, em nome dele, cumprimento a todos que estão aqui. Eu acho assim, já que nós estamos tendo essa oportunidade, eu vou lançar aqui um tema para que vocês possam debater em outro momento. Porque muito se fala, floresta em pé é atraso de vida, é um impacto negativo, é um impedimento ao desenvolvimento. Mas eu trago aqui uma provocação para que depois os senhores reflitam e depois possa servir de tema para um outro dia, para um outro momento. Qual a importância, inclusive econômica, do Parque Estadual Guajará-Mirim? Existe a prestação de serviços ambientais que envolve vários fatores. Um deles é a entrega ecossistêmica que esse parque pode entregar. A proteção biológica dos animais, enfim, a questão da água também. Mas vamos puxar a sardinha só para o aspecto econômico, financeiro, money, grana, din-din. Unidade de crédito de carbono. Hoje discute-se muito, mercado de crédito de carbono. Vamos embora! Foi. Conclua, temos mais 10 segundos. Unidade de crédito de carbono. Hoje, o Parque Estadual em pé, se fosse explorado só crédito de carbono, por ano traria mais de 100 milhões de reais para o estado de Rondônia. Doutor Everton, suas despedidas, por favor, em nome da equipe. O quanto passa rápido o tema quando estamos com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Essa provocação é extraordinária. Encerrando, vou ser o mais rápido possível, mas o Banco Mundial, ainda este ano, atualizou essas contas, dizendo que a floresta em pé vale 7 vezes mais. Ela produz o seu ativo por ano 375 bilhões de dólares. Isso quer dizer 1,5 trilhão de reais por ano. Obrigado de coração, um abraço a todos, obrigado. E os convidados vão receber, vão ganhar o My Cooks também no final do programa aí. Temos uns presentes para entregar. Muito obrigado. My Cooks. Olha aí, o microfone. Não nos esqueçamos dos nossos valorosos pequenos e médios agricultores que colocam a comida na nossa mesa. Maravilha. My Cooks agora para vocês no final, viu? Quase fora. Aí. Agora vai. Pode entregar agora lá, Neto. Agora deixa eu...